Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. Prof. Matheus, acho que você entrou não com o seu @escola, tá? Você e o professor Jean, os dois entraram com outro e-mail sem seu @escola. Se puderem Oi, sair e entrar de novo. eu tenho que sair então, né? Se puder sair e entrar de novo, por favor. Tá, Bom, tudo bem. o professor Jean também entrou com outro e-mail. Ótimo, pessoal. Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos bem-vindos à nossa reunião de hoje, reunião número 8. Todo mundo aqui descansado, ficou 2 semaninhas, vamos viajar, dormindo até mais tarde. Eu puxando mudança, pessoal. Meu Deus do céu. Mas cheguei aqui na minha cidadezinha nova, tô trabalhando aqui. Vim para uma cidade, pessoal, eu já morei aqui antes, mas eu morava em outro bairro. E agora tô morando no mesmo bairro em que eu dou aula. Então, assim, o meu vizinho é meu aluno do 9º ano. Vejo ele todo dia. Fala assim, olha, até no final de semana eu vejo você, cara. Não aguento mais. Né? E então, assim, pessoal, só para a gente relembrar rapidinho, nossa última semana antes do recesso foi a entrega do portfólio. Eu fiz a correção e mandei o feedback para vocês de novo lá no Classroom e também no WhatsApp, por e-mail, tá? Eu mandei feedback para vocês de novo. Eu vi que teve algumas pessoas que ainda não me mandaram, né, se vão realizar, se vão arrumar ali, né, ou se não. Seguinte, pessoal, eu já lancei, né, no RCO, né, a nota de vocês, e nós temos a recuperação. Então, assim, se conseguirem mexer rapidinho lá, né, essa semana, tá? No mais tardar, assim, ó, passando amanhã de noite, tá? Que vem poder fazer daí a recuperação, tá bom? Mas eu olhei todos os portfólios, todo mundo fez muito bem feito, todo mundo de parabéns, tá? Tem um ou outro ali que eu já mandei, né, para poder refazer, né, dar uma metida nele. Mas parabéns a todos vocês pelo empenho. E antes de eu já entrar na reunião de vez, né, senão eu acabo esquecendo depois, nós já temos, pessoal, que semana que vem realizar o nosso relato de implementação. E para isso, eu vou compartilhar aqui no chat para vocês uma planilha. Deixa eu só abrir ela aqui, que eu acabei fechando ela sem querer. Ô, prof. Juvenal, Oi? é o Joanir aqui. O prof, eu gostaria de apresentar já na semana que vem, se possível, aí já me candidato já. Se puder me colocar o meu nome aí para mim, por favor. Vou colocar aqui você. Pessoal, aqui tá a planilha, tá? Eu vou só fazer uma ediçãozinha nela, porque para semana que vem eu vou deixar que apenas 6 de vocês apresentem, tá bom? Senão daí, na outra semana a gente tem mais tempo para apresentar, fica melhor, todo mundo precisa daí uma quantidade maior de pessoas na outra semana, tá bom? E lembrando, igual nossa última jornada, tá? Quem for apresentar na semana 1, na outra vai ter que fazer o feedback, tá? E quem não vai apresentar nessa semana, semana 9, vai fazer o feedback, né, de quem apresentar na semana 9, tá bom? Então, para a gente poder ter todo mundo certinho. Para ajudar, pessoal, durante a mudança, eu derrubei meu mouse no chão e alguma coisa caiu em cima dele. E ele tá horrível de mexer. Então, deixa eu alterar aqui a cor. Só para ficar bonitinho, você tem que pegar uma tabela bonitinha. Então, ó, tá aqui, tá a tabela de vocês, já coloquei no professor Joanir. Vou colocar no chat. Prof. Alexandra, sobre aquilo que você me pediu hoje, tá? Vai dar certo, tá bom? Ah, ok. Tá bom? Então, se você quiser colocar teu nome já aqui, pode colocar teu nome aqui já, tá bom? Tá. Prof. Cíntia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu vou repostar aqui no chat para vocês. Pessoal, esse aqui, então, é a tabela, né, a planilha de apresentação, tá bom? Essa nossa jornada. Tenho certeza que todos vocês que já fizeram a implementação de vocês, tá tudo pronto, é só chegar lá e apresentar. Correto?
Ai, meu Deus. Não me assusta, Alexandre, pelo amor de Deus. Não, eu tenho as coisas, só falta montar. Só falta burocracia. Quero imprimir, então. Então, ó, enquanto vocês colocam o nome ali de vocês aprenderem, eu vou voltar para nossa reunião de hoje. Então, reunião número 8. Nossa reunião de hoje, pessoal, ela vai trabalhar ainda o robô aspirador, mas de uma maneira diferente. Lembra que na última reunião eu falei para vocês que eu tinha comprado um robô aspirador? Eu queria trabalhar a lógica dele na sala de aula, então até comprei ali uma promoção e usei a sala de aula para os alunos verem, né, como que era a lógica dele de bater na parede e tal, e voltar. A gente vai pensar hoje também, então, em como que é feito esse robô. Porque a gente já tem uma noção de programação dele, de como que ele é programado, mas hoje a gente vai trabalhar assim, poxa, como que ele foi feito? Como que ele foi montado? O que tem nesse robô? Bom? E também vamos conhecer uma nova plataforma. Lembrando vocês, então, pessoal, né, que a gente vai utilizar para deixar a câmera aberta hoje, sempre, né? Manter nossa câmera aberta é importante, torna a nossa reunião mais humana e, para mim, facilita também a questão, né, de conversar com vocês, saber com quem eu estou conversando, ter um feedback visual de vocês também. Prof. Camila, seja bem-vinda. Prof. Nara também seja bem-vinda. Pessoal que chegou depois aí, vamos ver. Prof. Keren, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, nossos objetivos da reunião de hoje, tá? Explorar os componentes eletrônicos do robô. Então, o motor, o sensor, os drivers e o Arduino. E a gente vai utilizar uma plataforma que a gente já conhece, que é o Tinkercad. Vamos montar e testar os circuitos com sensores e motores. Vamos também programar um robô para reagir ao ambiente usando uma repetição, um loop. E aí, pessoal, né, a gente vai ver o nosso polimento. Aqui tem a nossa agendinha, bonitinha, né? Ó, 15 minutos de polimento, a prática de 10 minutos, em ação de 45. Mas hoje, pessoal, eu vou acabar diminuindo um pouquinho do nosso polimento, tá? Porque o nosso em ação é bem legal, tá? E eu percebi nas minhas reuniões de hoje de manhã e de tarde, tem algumas pessoas que nunca mexeram com o Tinkercad, tem uma dificuldade. Então, para que ninguém saia daqui, né, da nossa reunião de hoje com alguma dúvida, né, eu vou fazer um pouquinho mais longo o nosso em ação, para que todo mundo consiga acompanhar certinho, tá? E aí, pessoal, nosso primeiro de hoje, então, é uma nova plataforma. Alguém que já ouviu falar sobre o Roberta Lab? Então, vou ser sincero, nem eu, tá? Até me ser apresentado isso pelo colega ali do grupo de estudos. O Roberta Lab, pessoal, ali é uma plataforma que funciona assim como o Tinkercad, assim como o Scratch. Ele é onde a gente consegue programar dentro dela. Só que ela tem uma simulação, tá? Uma simulação visual que é bem legal. Então, ó, deixa eu ir para o próximo slide para vocês poderem ver certinho. Ó, além dela ter, então, uma programação em blocos, ela também nos proporciona uma simulação do que está sendo programado. E ela é mais realista do que o Scratch, né? Então a gente consegue ver ali certinho o robozinho andando, o raio do que está vendo. Nós temos a opção de ver debugs, né, que eu consigo ver, ó. Ele está andando, que código que ele está usando nisso? É o mover. Ó, vai encontrar um objeto. Ó, ele já encontrou o se distância para menor. A gente consegue ver certinho. Ó. Eu dei uma brincada, tá? Durante as férias com essa plataforma nova aqui. Ela é um pouquinho assim, não mentir, ela é um pouco mais complexa do que o nosso Scratch, o Start Lab. Só que ela é bem legal de se mexer, tá bom? Vou mandar aqui para vocês no nosso chat um link dessa plataforma.
Vou pegar aqui, então, meu mouse tá louco hoje, pessoal. Prometo que na próxima reunião eu vou ter comprado um mouse novo, tá? Vocês não vão ter dor de cabeça mais comigo. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui no chat, então, ó. Um login, que é o Roberta Neve. Deixa eu abrir para vocês poderem ver também como que funciona essa plataforma por dentro. Então, ó, aqui é uma plataforma voltada a programar robôs, tá? Então, tá aqui o nosso Roberta Neve. Para fazer login nela, como que eu faço? Eu venho em entrar de novo, que eu faço um login, tá bom? Depois disso, ela vai mandar um e-mail lá na Roupa Escola, né, que eu usei aqui. Eu tenho que autorizar aquele e-mail para depois ela me liberar as opções aqui de cima. Bom, também aqui no Roberta Lab, ele tem aqui a opção de formar grupos, sabe? Igual tem lá no Scratch, tem as salas e tal. Eu posso formar grupos, ó. Então, por exemplo, ó, eu sou o proprietário, né? E eu tenho alguns grupos que eu posso colocar meus alunos aqui dentro. E aí, se eles forem membros do grupo, eles entram aí, né, login para o usuário de grupo. Bom, é bem legal você trabalhar com eles, pessoal, tá? Esse Roberta Lab. Ele é, igual eu falei antes, um pouquinho mais complexo. Mas nada que um pouquinho de paciência nossa não resolva. E vou abrir também para nós vermos aqui o nosso projetinho, né? A gente acabou de ver lá no videozinho de antes. Ó, para a gente entender. Ele funciona com programação em blocos, igual o nosso Scratch, StartLab, o Tinkercad. Ele também é, ó, se conectar. Então, conseguir colando. Ele tem as ações, os sensores, o controle, a lógica, matemática, texto, depende de colocar os textos de informações, cores, imagens e variáveis, tá bom? Então, ele, assim como o Scratch, ele tem essas tensões aqui do canto, a gente consegue puxar os códigos ali de dentro. E aí, quando eu faço algum código, né, eu montei aqui meu código do robozinho, por exemplo. Eu quero ver a simulação dele. Eu venho aqui e inicio a simulação. Puxei ela para cá, vou dar play. Tá. Quero vir aqui. Tá no robozinho. E tem toda a questão de vocês desenharem um robozinho, tem tudo isso, tá? Eu não vou mostrar agora porque realmente não é o objetivo ainda, mas a gente conhecer a plataforma. E o que eu achei mais legal, que também tem no Scratch, mas no Scratch fica um pouquinho visualmente mais estranho de ver, é que eu consigo ver os debugs, né, os bugs. Então, ó, quando eu aperto aqui nesse setinho aqui no bug e dou play, ele me mostra exatamente qual parte do código está funcionando naquele momento. Lá no Scratch ele também faz isso, né? Ele dá tipo uma cor, né? Uma luz no código. Aqui não, aqui ele fica brilhando. A gente consegue ver de forma mais nítida. Então, assim, essa parte foi mais para a gente conhecer, né, o Roberta Lab, que é um projetinho legal. Tá? Se vocês quiserem, e depois eu mostro como eu vou gravar um videozinho para vocês mostrando como que vai ali, cria conta, como que faz os primeiros projetinhos, tá? Mas
hoje foi mais para a gente poder conhecer um pouquinho dessa plataforma e ver, né, que ela é bem, assim, importante, ela é bem legal para a gente poder trabalhar com os alunos, principalmente para quem não tem kit robótica na escola, né? Que quer mostrar para o aluno, ó, eu tô robozinho andando ali. E não seja aquele gráfico só igual tem lá no Scratch. Outra questão, pessoal, é que o Roberta Lab, a única coisa acho que é ruim do Roberta Lab que eu acabei vendo ali, é que para mim compartilhar o link dele é muito grande o link, tá? Então é o seguinte, eu vou copiar ele, vou colocar lá no nosso mural do Criazon, deixa eu pegar aqui, ó. Pra vocês poderem usar esse projetinho lá pro mural de vocês. Tá aqui, pessoal, tá, ó. Qual é a maior dificuldade do Roberta Lab, ó? Olha o tamanho do link. Então, é o que eu achei, a única dificuldade assim, que eu achei no Roberta Lab é esse link enorme, e não tem como reduzir, né? Não tem como você... Eu também tentei mascarar ele de outra forma, reduzir de outra forma, utilizar... Né? Não consegui. Se alguém conseguir, depois me auxilie aí, por favor. Bom? Então, ó, mandei para vocês aqui, né, o projetinho desse robôzinho que a gente tá vendo ali, lá no nosso PS1, bom? Para vocês poderem construir certinho. Alguma dúvida, pessoal? Tô muito discretinho hoje, tá acontecendo. Tô igual os alunos que voltaram das férias, brincaram demais nas férias e agora estão cansados. Eu voltei das férias querendo voltar para as férias, né? Então, assim também, tá? Eu falo para meus alunos assim, que eles vão para as férias e eles voltam de lá, parece que o ano começou de novo. Eles vão... Ah, professor, não lembro onde eu estava mais, não lembro mais porque era o meu código, eu não lembro onde está meu caderno, não lembro mais de nada. Mas assim, o ano começou de novo para vocês, né? Tá reiniciando o ano para vocês, porque é só assim. Pessoal, para nós então trabalharmos hoje na nossa prática aqui, né, nossos formadores. Quem aqui nunca trabalhou com o Tinkercad? Dá um joinha aí, por favor, ou levanta a mãozinha. 20, professor João, professor Maria Lindinalva. Então, pessoal, é por isso que eu acabei, né, dando uma diminuidinha um pouquinho no acolhimento, tá? Porque tem muitos profs que estão entrando agora na programação em robótica e nunca viram o Tinkercad, né? Então, eu acho legal fazer um passo a passo, bonitinho, né, para que eles consigam já meio que se virar, né, a partir das próximas aulas deles, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui para vocês certinho o link do Tinkercad. Pessoal, a gente vai utilizar na nossa reunião de hoje alguns componentes do kit robótica, tá? Quem tem o kit robótica 2022, 2023, já vai ter todos esses componentes aqui na escola, tá? Quem montou já aquele robô seguidor de linha, é certeza que tem esses componentes aqui na escola, tá bom? Quem não montou ainda, eu acho que pode não ter. Se não me engano, o kit de 2021, ele não tem o motor DC, tá bom? Mas então a gente vai utilizar o que de componente hoje? Nossa placa protoboard, nosso motor DC, o nosso Arduino Uno, o sensor ultrassônico e o nosso acionador de motor de ponte. Esse componente aqui também, pessoal, a gente não tem no nosso kit robótica, tá? Porque lá no kit robótica a gente tem a ponte H. Bom? Então, quem tem quem tem o kit robótica 2023, 2022, vai ter essa pontezinha aqui, bom? Durante a reunião ainda hoje, eu explico certinho para que cada coisa que serve. Mas pensem assim, ó. Eu falo com meus alunos de sexto e sétimo ano assim. O robô, ele tem um corpo igual ao nosso, né? Parecido com o nosso aí, certinho.
Então, ele tem um cérebro, no nosso caso, que o cérebro ele é o Arduino. Ele tem um corpo. O corpo, para nós, seria a protoboard. E no nosso corpo tem os membros que são colocados, tem os braços, pernas e tal. Então, a gente coloca no nosso corpo os membros, né? E os órgãos, por exemplo, a ponte H, o acionador do motor, o sensor ultrassônico, o motor DC. Então, é assim que funciona o nosso robô. Para ele poder ver que tem uma parede ali no lugar, ele precisa sentir. Como que ele vai sentir aquilo? Através do sensor ultrassônico. Aí ele vai sentir e vai mandar uma informação para onde? O cérebro. E o cérebro vai mandar informação para o corpo, que vai mandar as pernas para de andar, a gente virar para um lado, a gente fazer alguma coisa, né, naquele momento. E aí, vamos entender então por que a gente está utilizando aqui a ponte H. Primeiro, se a gente conectar diretamente no nosso Arduino, ele tem várias limitações. Primeiro é o suporte ao motor, é a carga elétrica do motor, a amperagem. A inversão, é porque a gente sabe, aqui já teve DVD, tá? Só velho DVD, tinha uma portinha que saía para fora e voltava para dentro. Como que funciona aquele motorzinho lá? Se a gente manda positivo de um lado do motor, ele executa uma função. Se a gente manda positivo do outro lado, ele vai executar uma função contrária. Então, ele vai inverter a direção do motor. Também a nossa ponte H, ela melhora o nosso controle do PWM. A gente vai utilizar hoje na reunião. E a ponte H protege o Arduino. Bom? Vamos ir para o nosso Tinkercad, pessoal? Então, mandei o link do Tinkercad no chat para vocês. Podem ir entrando. Quem nunca está no Tinkercad, quando for fazer um link, vai chegar numa página assim. Igual tá a mim. Chegando aqui no link do Tinkercad, então você vai vir inscrever-se. Canto superior direito. Aí vai vir, os educadores começam aqui. Aí, bem-vindo, professor, professoras, né? Tem um comunicado deles para os professores. Continuar criando minha conta de educador. Certifico que sou educador. Vou concordar. E vou entrar com o meu Google, tá? O meu escola no lugar. No meu, pessoal, tá? Que já tem a conta criada, ele vem direto para cá. Talvez, para quem está iniciando hoje, ele vá para uma outra tela, que precisa nome, idade. Tá? Mas é bem simplesinho de completar e chegar aqui onde a gente está. Assim que todos estiverem aqui, pessoal, deem um joinha, por favor. Tá? Quem chegou aqui, dá um joinha. Olha, aqui embaixo tem até um spoiler, né? Que a gente vai construir hoje. Eu falei, ó, esse aqui é uma cópia que eu peguei na nossa tutora, da Ju, mas tem dois aqui que fui eu que fiz, eu montei, então já vou montar meu terceiro com vocês agora de noite. Beleza. Então, só passando o Tinkercad para quem nunca mexeu com ele antes, tá? No Tinkercad eu tenho também a opção de fazer classes, onde eu vou criar uma turma e os meus alunos vão entrar naquela turma para poder fazer as atividades que eu proponho para eles, tá? Então, ó, aqui tem a minha turma do 7º ano, e tem aqui, ó, o que eles fizeram comigo já este ano. Então, eu vejo todas as atividades de um por um deles, tá bom? Tem a do 9º ano, tá aqui também. Aqui, ó, atividade do 9º ano.
Esse aqui foi um trabalhinho ali valendo 20 pontos para eles, ó, eles fizeram até coisas a mais, ó. Beleza, então para a gente começar a construir hoje, já vem aqui, ó, no canto superior direito em criar, e vamos em circuitos, bom? Chegando aqui, pessoal, nós temos a nossa mesa de teste, a nossa bancada. Então pense que esse espaço em branco aqui é uma bancada, é uma mesa. Aqui é uma mesa, onde eu vou fazer o meu robozinho, e eu vou pegando sempre meus componentes que estão aqui, e vou puxando para essa mesa. Então, para começar, vamos pegar a nossa protoboard. Ou placa de ensaio, ou placa de teste. Aqui no Tinkercad eles chamam ela de placa de ensaio. Tá aqui a protoboard, bonitinha. Além dela, eu vou pegar o meu cérebro da minha programação, da minha robótica de hoje, que é o meu Arduino Uno. Peguei o Arduino Uno, vou pegar agora então os membros do nosso corpo, né? E no nosso caso aqui, é o motor DC, ó, tá aqui embaixo. Eu vou pegar 2 motores desse, tá? Porque são 2 que vai no nosso robôzinho. Vou pegar também, pessoal, isso tem que pesquisar, tá? Ó, sensor de distância, mas eu não quero esse aqui de cima, eu quero aqui embaixo, ó, o azulzinho. Tá bom? Então, sensor de distância HC SR04, esse bichinho aqui. Vou escrever só isso aqui, ó. Acho que aparece, ó, HC. Ele não vai aparecer, só o outro aparece. E também, pessoal, eu vou pesquisar pelo acionador de motor, tá? Ou L253. Essa pecinha aqui, ó. Então, assim que você conseguir colocar todos os componentes na tela, dá um joinha, por favor. O João conseguiu, ótimo. O Ariane não conseguiu ainda, a gente já continua. Professor, repete a última pecinha ali, por favor. É o acionador de motor. Tá. Aqui, ó. Pessoal, esse acionador de motor, ele é a mesma questão da ponte H, tá bom? Ele, então, é utilizado para controlar, né, motores em Arduino Uno, em microbit, tá? Em qualquer microcontrolador tem esse controlador de motor. Quem já teve aqueles carrinhos de controle remoto, vai ver que não, dentro dele tem esse controladorzinho lá dentro. Controla as 2 rodinhas, tá bom? É esse mesmo controlador que vai lá dentro. Ele permite que a gente controlar o motor DC, né, que é o nosso motorzinho que está aqui. Ele consegue fazer a função de ligar, desligar, mudar o sentido. Ele é bem parecido com a nossa ponte H, no nosso kit robótica. E ele também, né, ele pode aceitar sinais digitais, tá bom? Como que a gente vai construir hoje na nossa reunião.
Beleza, pessoal. Então, temos os nossos, né, componentes todos aqui. Vamos ligar-nos eles, tá? Para iniciar, para quem está começando agora com robótica, eu sempre faço assim um combinado com meus alunos, de ter um padrão de cor. Então, qual que é o padrão que eu sigo com eles? Vermelho positivo, marrom ou preto negativo. Tá? Então, ó, vou vir aqui em cima em cor do fio e vou selecionar a cor vermelha. E vou conectar os 5 volts aqui, ó. E no meu Arduino tem uma parte chamada Power e tem o 5V. Eu vou conectar esse 5V ao positivo da minha protoboard. Vou mudar para a cor preta e vou conectar o GND. O que é isso aqui, pessoal? O que é GND? Ground. É um ground, pessoal. Alguém que já está no chuveiro? Chuveiro elétrico? Tem aquele fiozinho chamado de fio terra. É o ground, é o terra, é o solo, tá? Aqui no nosso Arduino, ele é chamado de GND. No nosso microcontrolador aqui, processador, ele é chamado de solo. Bom, é o mesmo, tá? É o aterramento negativo do componente. Então, ó, já conectei o positivo e o negativo aqui na minha protoboard. Eu vou agora interligar, tá, os dois lados da protoboard. Então, eu vou puxar um fio negativo lá de cima até conectar aqui embaixo. Por que isso, pessoal? Ó, quando eu seleciono aqui uma linha minha negativa aqui, ó, ela mostra que todos esses pontinhos aqui, ó, eles são interligados. Mas eles não têm nenhuma conexão com o negativo aqui de baixo. Para que eu possa conectar um com o outro, eu tenho que puxar um fio, ligando um no outro. Tá bom? É a mesma coisa que eu vou fazer com o positivo, ó. Eles estão interligados entre si, eu vou puxar um fiozinho, ligando um no outro. Conseguiram fazer, pessoal? Vamos dar um joinha, por favor. Ótimo. Eu vou aguardar um pouquinho quem está fazendo ainda, para que a gente consiga ir meio que juntos na reunião. Acho que todo mundo conseguiu aqui já, né? Vou continuar, então. Isso, acho que o último da volta já conseguiu conectar. Agora, pessoal, então, eu preciso colocar meus componentes aqui dentro. Bom, qual é o primeiro que eu vou colocar na minha protoboard? É o meu L293, é o meu acionador. Vocês conseguem ver aqui nele? Deixa eu aumentar aqui a tela. Ele tem... Ai, meu mouse de novo tá dando dor de cabeça. Ele tem um pontinho branco, que é o ativar 1 e 2. O que isso aqui faz? Ele ativa, pessoal, os pinos do lado de baixo do meu acionador. Então, ele ativa a entrada 1, a entrada 2, e ele permite a comunicação da saída 1 e da saída 2. Bom, se eu não conectar isso aqui a nada, ele não funciona, não adianta. Então, aqui, ó, minha pecinha aqui, meu L393, ele tem esse pontinho, e ele também tem uma cabecinha ali, ó, uma voltinha, que mostra qual que é a parte de cima dele, tá bom? Se eu mexer com um diagrama eletrônico, vai ver isso bastante.
Para hoje, eu vou conectar esse meu R293 na E5. Então, ó, eu conectei aquele pontinho branco na E5. Conectaram. Conectei ele na E5. E quando eu coloco ele na E5, todos os outros pontinhos dele ó, já se conectam. Beleza, eu vou continuar aqui então. Agora, pessoal, deixa eu mexer então um pouquinho, né, com os nossos fios, ligando eles, né, no negativo, positivo, e ligando também o nosso L293, tá bom? Como eu falei para vocês, ó, ele tem aqui o ativar 1 e 2, o entrada 1, o saída 1, o solo, né, que é o nosso negativo, o saída 2, o entrada 2 e o potência. O potência, pessoal, ele é o positivo, tá bom? Então, como eu já estou com o vermelho selecionado, eu vou ligar o potência no positivo da minha placa board. Tá? Então, ó, o D12 no meu positivo e vou achar outra potência aqui, ó. E nessa linha, entre a potência aqui, ó. Achei potência. O meu G5 no positivo. Conseguiu, pessoal? Agora, pessoal, vou conectar então o negativo, tá bom? Que vai estar lá no solo. Solo. Ele tem 2 negativos do lado de cá e 2 do lado de lá. Bom, vou pegar então o fio preto e vou conectar os negativos. Assim que terminar, me dê um joinha, por favor. A já terminou, parabéns. Cintia também. Maria Nalva, ótimo. Éder também. Odinei. Beleza. Então, já fiz toda a conexão, pessoal, de energia, tá? No meu L293. Depois eu faço a ligação aqui também no meu sensor. Agora, pessoal, eu vou fazer as outras ligações, tá? Dos motores no meu acionador. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu motor, esse aqui, ó. O motor, nome dele, nome 1. Motor 2, motor 1. O meu motor número 1, eu vou ligar ele na entrada, na saída 1 e na saída 2. Bom? Então, como que eu faço isso? Vou pegar uma outra cor de fio, deixa eu pegar uma cor, um rosa. Vou ligar a saída 1, meu A7.
no positivo do motor e vou ligar a saída 2, o meu A10, no negativo do motor. Professor, por que você não colocou vermelho e preto? Pessoal, lembrem que se eu inverter o positivo aqui no motor, ele vai girar para o outro lado, ele não vai parar de funcionar. Então, eu vou manter ele, né, com as cores neutras, por esse motivo. Vou fazer, pessoal, a mesma coisa com o meu motor 2, agora ligando ele nas saídas 4 e 3. Bom? Se estiver indo muito rápido, pessoal, podem falar, tá? Que eu dou uma diminuída, tá? Vai ficar melhor para vocês. Saída 4, vou pegar o meu J7. E o meu J10. No negativo daí. Em 2 minutinhos para poder conectar, bom? E aí eu já continuo. Conseguiram, pessoal? Proficiente assim, ótimo. Professor João também. Beleza. Então, eu já configurei, pessoal, a saída, né, do meu acionador para os meus motores. Eu tenho que arrumar agora a entrada. Então, o que é a entrada? É a informação que eu recebo lá do meu cérebro que eu vou mandar para os minhas pernas, para os motores, tá bom? Então, de onde que eu pego essa informação? Aqui do meu Arduino. Para fazer isso, vou fazer o quê? Vou vir aqui, deixa eu só arrumar esse coisinho que ainda não tinha. Aí. Não ficou tão certo, mas tudo bem. Vou pegar aqui uma cor, aqui, então, rosa, o roxo, a cor roxa, e vou ligar o meu D9. Sempre que eu aperto na tela, eu faço uma curvinha aqui no meu fio. O D9, a minha saída, ó, a minha entrada, desculpa, entrada 1. Então, o D9, deixa eu só vir mais um para baixo, no meu C5, 5 não, meu C6. Então, D9 do C6, tá bom? E vou ligar o meu C11, também com o roxo, tá? Porque é o mesmo motor que eu tô falando. No meu D8.
vou também, então, pessoal, né, ligar o meu outro motor. Eu liguei meu motor 1 até agora. Vou ligar meu segundo motor. Para isso, vou pegar uma outra cor, deixa eu pegar uma cor verde. Isso. E vou conectar a minha entrada 3, que é o meu I11, no meu D7. E a minha entrada 4, que é o meu I6, no meu D8. Dois minutinhos só para conseguir fazer igual ao meu, aí eu vou continuando, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguém não está conseguindo fazer? Prof. Camila, está conseguindo? Mais ou menos? Tá bom, se tá mais ou menos, é ótimo. Pessoal, uma coisa que eu com robótica, tá? Aqui eu tô lutando para tirar eles organizadinho por causa de vocês. Na aula de robótica, ali mesmo, tem aqueles jumperzinhos ali, não adianta você querer deixar bonitinho, arrumadinho. Não vai ficar, tá bom? Então, só faz. Ligou ali, funcionou, tá ótimo. Beleza, pessoal. Depois de terminar essa parte aqui de ligar o acionador. Lembra que eu falei no começo que ele tem ali o ativar 1 e 2 e o ativar 3 e 4? Se eu não mandar ele ativar, se eu não der o comando para ele ativar, ele não vai funcionar. Então, eu vou conectar esses dois ativar aqui, um com o outro. Então, ó, pegar aqui o meu G12. Eu vou conectar esse G12 ao meu D5. E vou, né, conectar tudo isso aqui ao meu Arduino, para ele dar o comando. Então, vou ligar o meu B5. A minha porta digital B3. Vou aumentar um pouco a tela para você poder ver melhor. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vai devagar, que aí já tem muita conexão, daí eu já tô me perdendo. Tranquilo, prof. Vou esperar então. Espera só um pouquinho. Assim que todo o seminário, pessoal, tá? Vamos dando joinha aqui terminando. Quando estou no seminário, eu vou continuando.
O Dinei conseguiu, ótimo. Pessoal, não esqueça sono não, tá? Isso aqui é a volta das férias. Alguém que ajuda, pessoal, que tá com dificuldade de fazer, posso auxiliar. O último que você fez foi o -3 no B5? Isso, é o tio, tá? É o menos. Parece o menos mesmo, tá? É, parece É o menos. tio. É uma PWM, tá bom? É o D3 ao B5. Tá. Então, acho que fiz todos. Ótimo. Todos terminaram, pessoal? Dá um joinha, por favor, para poder ver. Cíntia João Batista, Maria de Nalva também, Inara, Jean, Dimas. A gente terminando, então vou dar mais uma guardadinha. Acho que a amiga tá conseguindo, o Prof. Ingrid também. Tá mais parecendo uma figura geométrica que um emaranhado de coisas. Uma figura abstrata, que uma arte abstrata. Isso mesmo. Ótimo. O Prof. Rodinei trouxe um curso novo para nós ali, ó. Menino. Participar conosco ali. Tá aqui correndo, ele aproveita e fazendo as bagunças ali enquanto eu tô aqui. É normal, tem 13 aqui, tá? É normal. Pessoal, então vamos agora fazer a última parte, tá bom? A última parte da montagem, né? É só o código e estamos no nosso finaleira de hoje. Então a gente já ligou o nosso cérebro ao corpo e o nosso corpo, né, às pernas. Falta a gente ligar o sensor, né, nossos órgãos ali, nossa mão, é onde vai sentir por onde a gente está passando. Para isso, eu vou virar o meu sensor de ponta cabeça, tá bom? Ó, eu vou selecionar ele e apertar a letra R. O meu sensor, pessoal, vou vir pertinho dele para ficar melhor de ver. Ele tem o VCC, o TRIG, o ECO e o GND. Eu já aprendi na reunião de hoje que o GND é o ground. Então, eu posso ligar ele no mesmo aterramento, mesmo negativo, né, que eu estou usando ali na minha protoboard. E eu aprendi também
que o positivo, o potência, o VCC, ó, potência, é os 5 volts. Então, eu posso também ligar ele direto aqui na minha protoboard nos 5 volts. O que falta, então? Eu conectar o trigger e o eco, tá bom? Para isso, eu vou conectar eles nas minhas entradas PWM, tá? Lá em cima do meu Arduino, a entrada 10 e 11. Então, eu vou conectar o meu eco na entrada 11 e o meu trigger na entrada, né, que é o acionador, na entrada 10. É uma cor bem chamativa aqui, ó. Isso, o amarelo. O eco. No 11. Eco no 11. E o meu trigger mudando de cor. Uma cor, outra cor chamativa. Laranja. E o meu trigger, o meu acionador, lá no 10. Quatro minutinhos para poder fazer isso aqui, aí já é pro código daí. Quem conseguiu dar um joinha, tá? Poder ver quem tá conseguindo, quem não tá conseguindo. Vou aguardar mais minutinhos, pessoal. Deixar assim todo mundo consegue ver todos os fios aí, né? Então, um print também, pessoal, tá? Eu mando lá no grupo do WhatsApp, pra vocês poderem ver como que tá a conexão. Tá lá no grupo. Prof. Camila, tá conseguindo? Conseguiu? Prof. Maria Vinal, conseguiu? Ótimo. Prof. Éder, conseguiu? Beleza, pessoal. Prof. Matheus, conseguiu também?
Prof. Kellen, ainda conseguindo? Ótimo. Prof. Kellen é a mais quietinha da turma, né? Beleza, pessoal. Então, foi para programação, tá? Se alguém não conseguiu, depois eu volto a auxiliar. Então, aqui no meu canto superior direito, eu tenho um código. Eu aperto nele. E ele me dá uma lista de código, ó, igual do nosso Scratch, do nosso Tartlab, né? Programação em blocos. Eu posso também vir aqui, ó, e mudar para, ao invés de blocos, ser por texto. Mas, como a gente trabalha na programação em blocos, vou deixar em blocos mesmo. Outra coisa, pessoal, se eu quero puxar, para ter mais campo de programação, ó, eu pego aqui bem no cantinho, aperto e puxo, tá? Ó. É que o meu querido mouse hoje está querendo prejudicar a minha vida. Mas, ó, eu vou puxando a linha e vai vindo, aumentando o nosso campo de pesquisa, de programação. Não, até... Esse no início, vou deixar ele no cantinho, não, a gente não vai usar ele. E o para sempre também. Eu só vou remover o código que está dentro do nosso para sempre. Porque eu vou colocar assim, para sempre, eu preciso definir uma variável, porque eu quero ver a distância que eu estou indo. Para me ver a distância, eu preciso de uma variável. Então, eu vou vir em variáveis, criar variável distância. E aí, uma coisa, pessoal, tá? Não coloquem acento na variável. Hoje, na minha reunião da turma da manhã, minha turma do dia, eu fiquei uns 30 minutos após a reunião tentando descobrir por que tinha dado errado. Aí eu fui ver, eu coloquei o acento em distância, e não pode. E aí, tirei o acento e pronto, funcionou. Bonitinho. É só o acento tá dando erro, então não coloquem acento ali, tá? Vou pegar o código. Definir distância. Então, eu quero que ele, para sempre, defina a distância. Eu vou em entrada. NER sensor de distância ultrassônico no pino acionador. Esse código é enorme aqui, tá? Lá na minha hora de montar, eu lembro que o meu pino acionador eu deixei ele no 10. E o meu pino de eco, eu deixei ele no 11. Então, ó, para sempre, definir a variável distância como? Ele vai ler a distância que o sensor ultrassônico no pino 10 e o pino 11 vai ver em centímetros. Após isso, eu preciso, né, ativar nossa programação. Lembra que eu coloquei para vocês que tinha um ativador, né? Tinha ativar 1 e 2, 2, 3 e 4? Para que eu ative aquilo, eu tenho que colocar uma saída, definir pino 3, que é onde eu conectei o meu código o meu fiozinho lá, né, para ligar e desligar, como 255. Por que esse número, pessoal? Ele é uma porta PWM, bom? Então, ela lê de 0 a 255. Quer dizer que eu estou mandando um máximo para ela de sinal para que ela ative o pino 3. Feito isso, eu vou colocar o controle e eu quero colocar a nossa condição. O se, então, outro. Meu mouse morreu agora de novo.
Vou ter que carregar a página, pessoal. Calma um pouquinho. Que não é o mouse, é a página mesmo que está travando. Código, isso. Ó, o se, então, outro. E aí você faz assim, beleza, se então, mas se então o quê? Eu vou vir em matemática. Eu vou pensar assim, bom, se o meu robozinho chegar a tantos centímetros da parede, eu quero que ele veja isso antes e vire. Então, eu vou utilizar menor que. Nossa, é difícil, pessoal. Perdão aí, mas hoje ele tá. Ó. Então, se a minha variável distância for menor que, de pensar, acho que uns 40, ela vai fazer alguma função. Se for maior, ela vai executar outra. Qual função que eu quero? Eu quero assim, ó. Se distância for menor que 40, ela mande para o meu cérebro, né, para o nosso Arduino, para ele definir o pino eu coloquei lá pino 8, 9, 6, 7. O pino 9 o pino 8, o pino 7 e o pino 6. Mas, já todos como alto, lembra que eu falei antes do motorzinho para vocês? Se eu mandar energia nos dois lados ao mesmo tempo, ele não vai funcionar. Então, eu vou definir todos eles, por enquanto, como baixo. Então, o que eu fiz aqui? Robô, é o seguinte, ó. Defina a distância com o que o sensor mandar. Bom? E liga o pino número 3. Se a distância que ele está lendo para nós ali for menor que 40, você desliga, você para tudo. Se ela for maior que 40, aí você vai fazer o quê? Vai ativar alguns pedaços, né? Algumas partes. Para mim. Deixa eu colocar o sino que eu não coloquei antes. Então, vou colocar aqui, pino 9, 8, 7 e 6. E eu quero assim, ó. Lembra que eu marquei ali? Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Ó, o pino 9 e 8, os dois são roxos. Quer dizer que os dois são do mesmo motor. E os 6 e 7 também. Então, se eu ligar um, eu tenho que deixar o outro desligado. E senão vai mandar sinal para os dois lados do motor. E não vai dar certo. Então, vou botar para o meu código lá. Eu vou deixar o 9 como alto e vou deixar o 8 como baixo. Eu vou deixar o 7 como alto e vou deixar o 6 como baixo. Fiz isso, ó, vou iniciar a simulação. E no meu deu certinho. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver. Ó. Os meus motores. Ambos estão rodando. Bom.
Só que agora eu quero assim, meu robozinho aqui em casa, quando ele bate na parede, ele dá um sinal que está batendo na parede. Ele tem alguma informação dizendo isso. Vou parar a simulação, vou vir em código e vou dizer assim, bom, beleza. Se for menor que 40, né, vai me dizer que encontrou um obstáculo. Se for maior que 40, você vai me dizer que a área que você está limpando é livre. E onde eu vou ver isso? No meu monitor serial aqui embaixo. Bom, monitor serial, iniciei simulação, livre. Se eu vir aqui, ó, no código e mudar, ó, vem no meu sensor, seleciono ele, eu vou colocar, ó, menos que 40. Tem 9 centímetros. Vamos ver lá o motor? O motor parou de rodar e ele também imprimiu o código de, ó, obstáculo. Certinho, pessoal? Conseguiram fazer? Eu vou diminuir aqui o código, vou dar 5 minutinhos, tá? Pra vocês poderem fazer igual tá com o meu. Quem precisar de socorro, tá? É só pedir, pessoal. Eu quero ajudar vocês. Olha, o meu motorzinho não rodou, não. Quer compartilhar a tela, prof? Pode compartilhar a tela, prof. Daí a gente vai se ajudando. Vamos ver. Tá aparecendo? Tá, prof, deixa eu ver aqui rapidinho. Então vamos lá. Quanto vai dar certo? Tá. Positivo, positivo. Aqui, ó. Acho que eu já até achei. É, tá no negativo. Aí, vamos ver agora. Inicia a simulação, vamos testar. Tá 0 ainda. Tá, aperta no seu sensor, prof, ali embaixo. Perdão? Aperta no sensor. Aqui? Isso. Hum. Ó, aumenta lá, ele tá a menos de 14 centímetros. Ó. Aí foi, ó. Ah, tá. Agora deu certo. Lembra que isso, quando ele chegar a 40 centímetros, ele para. Acima disso, ele continua. Beleza. Certinho, Obrigada. prof. Professor, ali no sensor, como que você mexe nele para aparecer? Ah, tá. Pessoal, eu vou tirar rapidinho aqui, eu já volto para vocês poderem ver aqui, tá? Você só aperta nele. Inicia a simulação. Aperta nele, ele vai dar essa imagem aqui, ó. Aí tu movimenta o objeto. Tá, deixa eu tentar aqui. Quem conseguiu e deu certo, dá um joinha, por favor. Quem não conseguiu, pede socorro, a gente se ajuda. Acho que o meu não deu certo Cíntia. também. João. Não deu certo, O prof. meu não Cíntia? deu certo. Maria, pode falar então. Pode compartilhar conosco. Onde que compartilha mesmo? Entre a câmera da Meet e os nossos emotes, né? Ah, tá. Apareceu?
já vai aparecer, calma aí. Aí. Vamos ver. Aí, 5 volts são ligados aqui embaixo. Parar aqui. Você fecha o teu código um pouquinho. Fecha ele. Vai lá em código e aperta. Isso, deixa eu poder ver melhor. Obrigado. Positivo, deixa eu passar certo. GND. O teu GND está conectado corretamente ali no Arduino? O primeiro fiozinho preto que a gente colocou hoje. Esse aqui? Não, lá no Arduino tem o GND. Embaixo aí tem o GND. Isso. Esse aí está corretamente conectado aí? Acho que tá, né? Tá aqui no negativo. Tá. Deixa eu ver o que pode ser, então, além disso. Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver, posso ver? Ah, tá, prof, já achei. Oxi. Prof, vai na sua linha I12. Hã? Tá vendo que tem um verdinho lá, I12? Aí. Esse verde não é aí, ele é na I11. Aperta em cima do fio verde. Dá essa, prof. Aperta em cima do fio verde. Pega esse pontinho de baixo e puxa ele pro lado. Aí. Inicia a simulação, vamos testar. Beleza, agora vai lá no seu sensor lá embaixo. Aperta nele e aumenta. Aí, ó, certinho. Obrigada, prof. De nada. Vocês perceberam que um fiozinho errado, né? E o da prof mostrou, né? Acho que devia ter parado naquela hora. O da prof mostrou um foguinho em cima do Arduino. Se é no Arduino de verdade, a gente tinha acabado de queimar o Arduino. Apareceu por uma isso- mensagem de que ia danificar o Arduino. Por isso que é bom utilizar o Tinkercad, né? Pessoal, é sério, no meu sexto ano, os alunos conseguiram enfiar uma pontinha de lápis no VCC do Arduino. Tá? Eles inutilizaram o meu Arduino, basicamente. Pessoal, todo mundo conseguiu? Teve alguém que não conseguiu ainda? Eu posso auxiliar? Beleza. Eu vou tirar um print do nosso código, então, vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vai ficar mais fácil você também verificar. E mas tem os slides, tá, pessoal? Tem os slides bem bonitinho, igual tá aqui. Pessoal, então, por comigo da reunião antes do nosso recesso, né, eu ia tirar um tempinho hoje para falar um pouquinho do nosso relato de implementação. Tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o nosso slide. A gente
né, verificar os pontos importantes ali, a gente já fez. Lembrando, pessoal, eu fiz o passo a passo com vocês, e para mim fica mais fácil, né? Vocês verem o passo a passo igual tá ali. Mas aqui no slide, ó, tem todo o passo a passo bem bonitinho, ó. Tá? Então, se vocês precisarem fazer, utilizar ele, bom? Ó, tem aqui a explicação do nosso L293, onde tem ó, os dois BCC, né? Só que lembra que lá no Tinkercad não é BCC, estava escrito potência, né? Então, ó, a potência 1, a potência 2 lá embaixo, as entradas, as saídas, o solo, né? Lá no nosso Tinkercad tem o solo aqui dentro de terra, isso do GND, né? É a mesma coisa, mas pode confundir um pouquinho depois. Como que vai ser ligado, né? Os nossos motores. Então tem certinho aqui o passo a passo para poder fazer, tá? A gente seguiu ele, na verdade. E aí, a gente vai lembrar um pouco da nossa experiência, né? Como que os algoritmos do StartLab e o Tinkercad se relacionam na forma como usamos a lógica, né? Na direção, no controle. Eles se relacionam porque os laços contínuos, né? Ambos utilizam repetição, né? A gente utilizou lá o para sempre, a gente utiliza lá no nosso SPECT o repita. As decisões condicionais, né? O se, então, se não, o se outro, no nosso caso. O controle de movimento. Então, a gente percebeu que a gente desligou uma parte e ligou uma outra parte do motor para poder andar. E as variáveis, né? Que a gente utilizou a variável distância, que hoje a gente utilizou a variável passos lá no nosso SPECT, utilizou a variável, a gente utilizou lá passos e... vamos lembrar, a gente utilizou um outro bloco também, que era o bloco zigue-zague, etc. Bom? E, né, a resposta ao ambiente. O nosso robozinho lá no SPECT, quando ele batia na paredinha, ele voltava. O nosso robô aqui, né, no nosso Tinkercad, a gente colocou lá o sensor. Quando ele passa daquele tanto de centímetros ali, ele para os motores, ele faz uma outra função. Então, né, mesmo dois pratinhos, né, duas áreas tão diferentes, que é o SPECT e o Tinkercad, nós conseguimos trabalhar a lógica do mesmo jeito do nosso robô, né? Nosso robô aspirador. E aí, pessoal, então, semana que vem inicia-se nossas implementações, bom? Eu mandei aqui antes para vocês nossa planilha. Eu vou reenviar ela aqui no chat. Se alguém entrou depois, né, eu preciso sair e voltar. Tá aqui no chat, tá bom? Nós teremos semana que vem apenas 6 apresentações, bom? Porque a gente vai falar um pouquinho do SAEB, a gente vai falar um pouquinho, né? Então a gente precisa também não gastar tanto tempo assim só com a implementação, bom? Então, a gente vai ter na reunião que vem 40 minutos, né, de compartilhamento e na outra reunião, na reunião 10, vai ter 60 minutos. Beleza? Então, se preparem para isso, venham prontos para isso já. Lembrando, pessoal, que outra questão, tá? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, a prof. Maria Lindinal e a prof. Alexandra. A prof. Maria Lindinal, ela vai ser a primeira apresentação semana que vem. Então, e a prof. Alexandra vai apresentar na outra semana, no outro fim de semana. Na outra semana, desculpa. A prof. Alexandra, que vai na outra semana, vai dar o feedback da prof. Maria Lindinal na semana que vem. E a prof. Maria Lindinal vai dar o feedback da prof. Alexandra na outra semana. Tá? Então, quem não vai apresentar semana que vem, vai dar o feedback para eles. E quem apresenta semana que vem, dá o feedback na outra semana para o pessoal. Bom? E fica legal, né? Daí todo mundo dá o feedback, todo mundo pode parar ali e ver o relato do colega sem ficar preocupado com o próprio relato que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Eu posso sentar ali e olhar o meu colega apresentar o relato dele, bem tranquilo, sem ter que ficar me preocupando depois. Nós vamos, então, pessoal, ter, durante esse início de agosto, nas nossas escolas, a ação para o estudante,
No dia 8, hoje, a gente tem a entrega da AV2, então, o relato de implementação. E no dia 12, tá? Ao dia 14, a gente tem a aplicação da segunda avaliação diagnóstica, o SAEB. É por isso que a gente vai falar, pessoal, um pouquinho antes, então, né, do SAEB, aqui no nosso Formadores. E a nossa síntese de hoje? Deixa eu pegar alguém para ler para nós, vamos ver. Prof. Keren, a mais quietinha da turma, consegue ler para nós? Síntese. Nesta formação, montamos circuitos com sensores e motores. Exploramos o uso do sensor ultrassônico, o controle de motores com os drivers L293D e L298N, e aplicamos programação com os laços de repetição para refinar o comportamento do robô. Seguimos avançando na integração entre eletrônica e programação na robótica educacional. O cursista compartilhou sua implementação com os estudantes na rede social. Queremos acompanhar, então marque do Cacão e assim vai. Sim, pessoal, tá? Então, se você vai fazer apresentação e vai compartilhar, né? Os alunos passam muito disso. Os alunos eles fizeram até do agrinho deles, compartilharam no Instagram deles. A minha escola tem uma página da escola que compartilha, né? Então, marca, tá? O @educação Paraná, o Formadores em Ação. Bom, é bem legal da gente também saber que, né, que a gente aprende na vida de vocês, tá bom? Pessoal, sobre o relato de implementação, então, tá? Vou compartilhar aqui rapidamente com vocês, para eu também não me perder no tempo. Cadê meu caso? MF aqui, ó. Relato de implementação. Pessoal, todos os slides, ó, tem esse retire um slide, você pode apagar, tá? Teve uns 3, 4 vieram para o professor, eu posso realmente apagar? Sim. Tá aqui, ó, para a entrega do relato, retire slide, você pode apagar. Então, ó, slide 1, tu pode apagar. O 2, só puxar minha tela aqui um ladinho. O 3, o 4, tá? O 5. Aí aqui, ó, começa daqui em diante, então, o relato de vocês, ó. No slide 6. Tem que preencher o slide 7, pessoal, por favor, colocar ali nome de vocês, nome do formador, nome da escola principalmente, município, NRE, a turma e a série. Preencher, pessoal, os objetivos, as estratégias, preencher a descrição bonitinha, preencher, né, colocar as evidências. Pessoal, tem que ter evidências, tá bom? Então, tem que ter foto dos alunos fazendo o trabalhinho, tem que ter uma fotinha sua, né, dando a aula para os alunos, né, passando para eles o conteúdo, ou um vídeo, tem que ter alguma evidência. Como que eu vou saber que você realmente fez se não tem evidência? Então, precisamos da evidência. Tem que ter lá, talvez, o link do Start Lab dos alunos, tá bom? Os depoimentos, pessoal. Aqui está como opcional, mas é muito importante. Porque, professor, dei uma aula, beleza, mas como que o aluno se sentiu naquela aula? Ele entendeu a aula? Então, é muito importante você trazer um depoimento do aluno, às vezes até o teu depoimento mesmo, né? Poxa, professor, olha, fiz a aula lá, achei que ia ser difícil e consegui. Me superei, fiz a minha atividade com meus alunos, eles ficaram todos felizes, deu certo. Resultados alcançados, pessoal, tá? Voltar. Pessoal, não é vergonha alguma falar, olha, eu previa conseguir terminar o robô aspirador. Eu não terminei. Não é vergonha alguma você colocar que não conseguiu, tá? Porque acontece. Pensa a escola tem prova Paraná, tem várias coisas que a escola acontece que acabam tirando o nosso tempo do laboratório. Então não é vergonhoso eu vir aqui e colocar para o professor, né? Eu fiz tudo aqui certinho, né? Os alunos até fizeram alguma parte, mas eu não consegui chegar onde eu achava que ia chegar. Eu achava que ia conseguir terminar todo o projetinho e poder me aprofundar mais e não deu tempo. Tudo bem. Bom, feedback de observação, pessoal.
Nós sabemos que as escolas, tá, os diretores, os pedagogos, os PCAs, eles têm que observar vocês durante as aulas. Então, nessa aula de implementação, chama ele. Ô, professor, vem aqui. Assiste aqui a minha aula, vê se tá tudo certo, vê se você gostou. E pede para ele dar depois para você o feedback dele. Ah, professor, meu pedagogo não consegue, porque dá muito corrido, meu Deus. Mas, às vezes, aquela aula tua, né, por exemplo, assim, planejar minha aula de amanhã para fazer o meu relato de implementação. Mas, às vezes, a aula de amanhã, ela só é a continuação de uma aula de semana passada. E naquele dia, o meu diretor foi lá e assistiu minha aula. Então, pede para o diretor, olha, essa aula aqui, ela é a continuação daquela aula de lá. Consegue me dar um feedback, por favor? Dizer o que você achou daquela aula, ou até mesmo se você quiser vir assistir uma próxima aula minha e dar um feedback de como foi, né, o processo da minha aula. Bom, pessoal, é extremamente importante, tá? A reflexão final, né? Lembra que eu falei, ó, aqui eu vou colocar o resultado alcançado, se eu conseguir ou se eu não conseguir. Aqui vai a reflexão. Poxa, olha, mesmo com dificuldade, eu me desempenhei bem, eu fiz o meu melhor, consegui chegar aqui, né, nesse ponto aqui onde eu estava. Pessoal, vamos lembrar, no início da jornada, muitos de vocês não sabiam nem como utilizar o Start Lab, o SPET. Lembra que a gente tinha dificuldade de utilizar lá a variável no Start Lab? Em utilizar a função caneta, utilizar as coisas? A gente está mexendo com robótica hoje. Pensa tanto que a gente conseguiu evoluir em pouco tempo, né? Então, a gente teve ou não um ganho nesse período. Aqui, vocês vão colocar para mim o certificado de vocês, tá? Que é aquele pessoal, ó, algoritmos, a lógica do robô aspirador, da formação docente, bom? Vai colocar o slide aqui e vai colocar os links aqui embaixo. E aí, pessoal, aqui, né, ó, se você for querer, isso aí para boas práticas. Poxa, eu fiz um trabalho maravilhoso, quero que os professores do Paraná vejam o meu trabalho. Então, eu vou me preparar já, né? Eu vou pegar as orientações que estão aqui e vou fazer os termos de consentimento, o termo de uso de imagens, né? Tanto o dos alunos, né? Tanto o seu, que é maior de idade, quanto dos alunos que são menores de idade. Tá bom? E para finalizar, aqui tem a síntese. Você vai colocar, né, basicamente um resumão que você colocou aqui, esses 2 slides. Pessoal, por que eu vim aqui e falei tudo isso? Porque teve um cursista que veio semana retrasada, não é a turma de vocês, tá? Ele nem é meu cursista, ele precisa de uma outra turma, de um outro professor. Ah, o Juvenal, se eu vou fazer a síntese ali, eu tenho que preencher o resto do documento? Aí vai eu, professor, é que a síntese é só para aquele momento da apresentação. O seu formador, ele vai ler tudo que você colocar ali no resto do documento. Então, não adianta. Ele tinha feito, pessoal, ele tinha apagado todo o slide dele. Ele apagou tudo que tinha antes, deixou só os últimos 2. Aí eu falei para ele, olha, procura o seu formador, conversa com ele, para ele te dar uma outra cópia, para você tentar refazer. Eu falei, Cíntia, pode falar. Nossa, eu quero saber se é obrigatório ali no slide onde está as boas práticas, porque aí atrás de termos de consentimento para os menores de idade vai ser difícil. Então, o que eu fiz? Eu tirei as fotos sempre sem mostrar o rosto deles. Eu só queria saber se é obrigatório aquele termo ali, aquela parte. Não, se você não quer fazer, bom. Tá. Se você não quer participar das boas práticas, bom. Agora, se você quer, aí você precisa fazer, né, o termo de consentimento. Entendi, obrigada. Professor, a escola que eu fiz, eles orientaram, ou tira de costa dos alunos, ou coloca uma carinha e daí não ter o termo. Sabe, por um emoji, para não mostrar a carinha dos alunos. Foi até a orientação da escola. Tem algumas escolas que pedem isso mesmo. A minha, na verdade, até pede ao professor tirar foto com os alunos, tá? Eu fiz o termo, bonitinho lá dos meus alunos na sala de aula, para todos eles, porque foi tirado foto minha, tanto de mim, quanto, né, da minha visão para os alunos, então, mandei termo para todo mundo.
Vai, né, que o meu formador fala assim, ó, professor Jornal, vamos lá para as práticas, entendeu? Com todo prazer, vou lá. Então, fiz o meu termo antes. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Posso? Pode? Você tá falando. Em relação ao portfólio, tem que melhorar o que você pediu e te mandar de novo, é isso? Pessoal, é que assim, a gente... naquela semana antes do recesso escolar, era a nossa avaliação. Foi uma correria, eu vi que você tinha Isso, mandado, mas não deu isso. para fazer nada do que você pediu. Essa semana agora, então, vamos dizer que é a nossa recuperação, bom? Mas eu vou ser bem sincero, pessoal. Façam, né? Porque teve gente que eu mandei mensagem, mandei áudio, mandei e-mail, sinal de fumaça e ainda não me respondeu. Né? Então, assim, façam as correções ali, tá bom? Essa semana ainda, que eu consigo ainda mexer, tá? Mas vai ficar como recuperação, não como uma avaliação, tá bom? Tá, mas é que quando você pediu, você já mandou. O meu não acho que não era tanta coisa, mas daí você já lançou uma nota. Sim, eu lancei da avaliação, aí tem a Tá, recuperação. mas pode ser aquela? Prof, aí vai de você. Eu acho que nem ficou tão baixo assim. É a sua nota. Teve uma prof comigo hoje que ficou brava, né, porque ela não colocou a foto, e aí a foto ela tá lá na rúbrica pedindo para colocar. E aí ela tirou, né, uma nota, uns pontinhos a menos. Daí eu falei, prof, então nessa semana você vai lá, coloca sua foto, bonitona ali e tal, e daí na recuperação você consegue a nota. Ah, mas se tem a nota mínima, daí. Eu vou fazer que nem os alunos, não quero fazer recuperação, não. Professora não pode, tem que ser um bom exemplo, prof. Na próxima? Pessoal, tá aqui nosso link de referência, tá nosso formulário de referência. Nós somos a turma NF. Prof. Alexandre, coloca a turma ainda da tarde, tá? A turma TA. Bom? Ok. Turma NF, de programação robótica. E vamos, pessoal, para o nosso print, então, né? Para nossa fotinha de volta às... Eu já vem preenchido? Às vezes acontece isso, né? Ele só recarrega a página aqui na página, tá bom? O meu também aconteceu isso essa semana. Tá, vamos para o nosso print, então? Seguinte, ó, escolha um emote, tá? Então, vou contar até 3. No 2, já aperta um emote, tá bom? 1, 2, 3. Beleza, pessoal. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana. Sejam bem-vindos de volta após o recesso. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Ô, professor, Oi? tenho uma dúvida. Se eu não terminei com meus alunos o curso do robô aspirador, eu posso finalizar minha implementação assim mesmo, né? No ponto que está o curso. A gente já bem que previa, né? Porque como ele é um conteúdo do final, né? Do trimestre, sim, prof, tá tranquilo. Tá? Não é obrigatório terminar todo o projetinho, não. Bom? Tá certo. Obrigada, professor. Tchau, tchau. De nada. Tchau, tchau.